Toda atenção que direcionamos aos demais exige um gasto de energia. Sem dúvida alguma, um esforço pessoal, um sacrifício pessoal. A questão é que quando nós estabelecemos um ponto de vista mais rígido, mais hostil, ele vai ter um gasto ainda maior de energia. Ele vai nos exigir uma atenção, uma manutenção daquele tipo de emoção e sentimento, e o que poderia ser uma realidade criada em um momento, ela vai perdurar por algum tempo mais. Isso no decorrer dos anos vai se sedimentando e cristalizando e vai nos tornando pessoas indesejáveis, pessoas amargas, pessoas que vivem dentro de uma atmosfera ou de uma realidade pessoal muito negativa. Então, sempre que alguém tem algum preconceito, algum pré-juízo sobre outra pessoa, eu apenas escuto e permito que aquilo se vá, aquilo se desfaça. Até porque não tem muita importância na minha vida. A viagem da vida, como todo um caminho, ela deve ser percorrida de uma atenção plena em si mesmo. Nós podemos aprender com os demais, aprender com as situações, com as circunstâncias, mas a transformação ela vem de dentro para fora. Ela deve existir principalmente com o decréscimo das coisas ruins e o acréscimo de coisas interessantes. Coisas interessantes que vão ter real importância na sua vida. Um prejuízo, um preconceito, ele não tem muita importância, até porque ele não vai acrescentar nada de interessante na sua vida. Muito pelo contrário, ele pode gerar circunstâncias, situações complicadas, não somente com os demais, como para você mesmo, né? No final você começa a adquirir isso como um hábito e começa a querer identificar o negativo em todas as coisas que você observa. No final do dia você vai estar cansado, sua mente vai estar completamente impregnada desse tipo de pensamento ou de busca que você tem tido para você mesmo. Então, eu acho que o melhor caminho não é esse. O melhor caminho é você ver que todo pensamento que tende a ir para esse rumo, ele desgasta muito, ele cansa muito. Então, ao invés de você se cansar, tente deixar com que isso passe, ou não interagir com isso. Tente olhar as pessoas, a vida, como um ponto de efervescência onde cada um vai se descobrir dentro daquilo que é. E não necessariamente tem que existir um padrão, uma forma específica de ser. Não, cada um é o que é. E sendo cada um o que é, você pode optar por conviver ou não com aquela pessoa. Mas no momento que você se desgasta em estabelecer, em rotular, em classificar os pontos que são bons ou ruins, isso para você vai ser um desgaste enorme. E além do mais, não vai acrescentar muito na sua história pessoal, né? Nós temos o costume de alterar aquilo que observamos, de modificar aquilo que observamos. E, em verdade, toda esta modificação e toda essa observação, ela tem que partir de um ponto em que aquilo vai ser interessante para a minha história pessoal, ou aquilo vai me fazer ser melhor. No momento que eu observo algo simplesmente por classificá-lo como, a partir do meu ponto de vista, aquilo não é correto, eu estou não só estabelecendo uma hipertrofiação do ego, como estou entorpecendo a minha mente, né, obscurecendo a minha consciência e me colocando num ponto de observação onde as linhas de contorno, as linhas vamos dizer assim, de elucidação, elas serão ofuscadas. Por quê? Porque eu vou enxergar somente aquilo que existe em meu interior. Eu trabalharei com os recursos internos e deixarei de aprender com as observações externas. O universo exterior ele tem muito o que ensinar, mas ele ensina principalmente quando nós aceitamos que esse ensinamento seja possível. Quando não nos enrijecemos, quando não engessamos um pensamento, quando não nos colocamos dentro de uma caixa quadrada, né? A expansão da consciência, a ampliação do pensamento, ela é extremamente importante. Agora, ela parte de um ponto de exigência de que você tem que deixar de ser você mesmo por algum instante. Você tem que se converter em alguma coisa, você tem que observar aquilo de maneira profunda, mas não observar buscando o que não te agrada naquilo, e o contrário, o que é interessante naquilo, né? Com o tempo você vai ver o que você acha interessante e o que você não acha interessante. E você vai aprender a adquirir as coisas positivas. Essas coisas positivas, sem dúvida alguma, modificarão a sua forma de visão. Esse é o ponto de que eu sempre exercito na minha vida. Sempre. Eu sempre que observo alguma coisa, não busco ver o aspecto negativo, nem o aspecto ruim. Não.
Eu observo aquilo como um momento, como um instante, como algo interessante que cruzou a minha história pessoal e o que aquilo tem a ver comigo, ou o que tem para me dizer, né? Em nenhum momento eu vejo somente como um aspecto negativo. Ainda que eu não concorde com aquilo, eu permito que aquilo chegue, faça seu trabalho e se vá. Se é para despertar para algum outro ponto, que possa me despertar, mas que depois possa também se desfazer.